De volta com o Bom Dia Rio Branco, neste quarto bloco. Vamos conversar aqui com o secretário de Direitos Humanos do Estado, ex-deputado estadual e ex-deputado federal por 3 mandatos. 3 mandatos de deputado federal, sociólogo, Nilson Mourão, e fundador do Partido dos Trabalhadores do Acre. Bom dia, secretário, tudo bem? Bom dia, Esther. Bem-vindo. Eu era repórter do jornal A Gazeta quando o senhor era deputado estadual, né? Junto com a Marina, Taboada, tinha João Correia, Sai de Filho, Álvaro Romero, Adalberto Ferreira, Luiz Garcia, era uma turma, né? E eu era o repórter que cobria na Assembleia Legislativa ali. Mas, Astério, bom dia para você, bom dia a todos aqueles que acompanham esse programa. Eu queria tomar a liberdade, Astério, de, em primeiro lugar, manifestar, em nome da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Acre, ter à sua frente o nosso governador Tião Viana, a minha integral solidariedade a todas as famílias que estão passando por esse momento tão trágico. Foram atingidas quase 100 mil pessoas, dos quais milhares estão nos abrigos públicos. E quero, dentro desse espírito, manifestar minha solidariedade à família desse jovem do Exército Brasileiro que faleceu de forma tão chocante. Trágica mesmo, né, secretário? Aceite a minha solidariedade. Eu creio que o secretário de Saúde está no caminho certo de fazer a apuração, mas a vida dele não tem quem restitua, né? É realmente uma perca trágica, frente à qual nós estamos solidários com a dor de vocês. Secretário, o senhor é um dos fundadores do PT. Como é que o senhor está vendo, ou o senhor viu, analisa o que está acontecendo no Brasil, essas manifestações, essa situação que o governo Dilma está passando, que o governo Tião está passando e que o PT, de uma maneira geral, está passando? Qual é a leitura que o senhor faz dessa situação? Bom, Astério, eu vejo com a experiência que o senhor tem de ter sido deputado estadual, deputado federal também, né? Eu vejo que nós estamos atravessando um momento no Brasil extremamente preocupante, que deve merecer de nós toda cautela e, ao mesmo tempo, uma coragem, uma capacidade de entender o momento. O momento afirma uma coisa positiva. O Brasil é uma democracia consolidada. Isso está patente, né? Está patente. As nossas divergências, elas são colocadas publicamente, né? As pessoas foram às ruas, todos os dias os meios de comunicação fazem críticas ao governo, tudo isso está assegurado. O Brasil é um país democrático que assegura a Constituição. Portanto, aquelas teses que vão para as ruas defender ditadura militar, volta de militares, impeachment, essas são teses que não vão prosperar. Agora, existe outro fato que também preocupa. As eleições são feitas e são realizadas para serem acatadas. Não é um ritual que a gente acata ou não. E eu fico imaginando... São as regras do jogo. São as regras do jogo democrático. Eu fico imaginando, a presidente Dilma disputou o seu segundo mandato, legitimamente. Ganhou as eleições com 4 milhões de votos de diferença. A grande imprensa e outros setores ficam insistindo, é uma diferença pequena. Diferença pequena? 4 milhões de votos? Não, um voto é a diferença. Podia ser um voto, mas não ganhou? Ganhou. Você está vendo eleições ontem no Estado de Israel? 4 milhões é o total de eleitores. 4 milhões foi a diferença que a Dilma teve. E, lamentavelmente, o Aécio Neves, PSDB e outros setores estão inconformados com isso. Estão inconsoláveis. Não aceitam a derrota. E estão querendo fazer todo um conjunto de movimentações para desmoralizar a presidente, para fragilizar a presidente, para tirar dela a capacidade de governar. Isso também nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. A crise na Petrobras, esses escândalos, têm contribuído muito também, né? Tem contribuído. Esse fato, ele indica uma coisa. A crise da Petrobras não vem de hoje. Ela vem desde governos anteriores, inclusive do governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi ele que facilitou esse processo de falta de controle, de monitoramento, permitindo a existência da corrupção. Os delatores estão aí dizendo. Isso vem de longe. Vem de longe. Talvez seja anterior ao próprio FHC, né? Porque Paulo anterior, Francis, com certeza, é o anterior. jornalista Paulo Francis da Globo, que era correspondente em Nova York, ele denunciou
os diretores em 1985. Isso. Nem Fernando Henrique Cardoso nem sonhava. Isso é antigo. E é antigo em muitas outras instituições, né, que perpassam a sociedade brasileira. Agora, a diferença é que a presidente Dilma, ela tem tido a coragem, mesmo sabendo de todos os riscos, de garantir todo o processo de apuração, mesmo que corte da carne. Essa situação, por exemplo, da Petrobras, do dinheiro que as empresas deram ou doaram para o PT na campanha eleitoral, isso não é não cria um vínculo do partido com toda essa situação, como a gente está vendo? Olha, a legislação eleitoral brasileira, Astério, você conhece, que foi parlamentar também, a legislação brasileira permite a doação de recursos financeiros por parte das empresas para as campanhas eleitorais. Eu creio que é corrupção quando essas doações são feitas via Caixa 2. Quando essas doações são feitas de modo informal. Não é declarada, né? Não é declarada. Caixa 2 é assim. A pessoa, Astério, eu vou ajudar você, mas eu não quero que você declare na sua conta da campanha eleitoral que eu estou te ajudando. Então já é um Caixa 2. Muito embora o recurso possa ser, inclusive, de origem honesta. Isso. Mas configura o Caixa 2. Configura o Caixa 2. Agora, quando a doação é feita com a empresa identificada, conta em banco, depósito identificado, bônus expedido pelo partido que eu recebo, dizendo que recebeu esse dinheiro, lança na contabilidade e apresenta à Justiça Eleitoral, eu não vejo onde está o erro. Não houve dolo? Não houve dolo, não houve nenhuma ilegalidade. A empresa se identifica, tem origem e a prestação de contas é feita. Foi isso que ocorreu com o governador Tião Viana. O governador Tião Viana não nega e não tem medo de prestar conta do que ele fez. Está sendo aí injustamente acusado, citado por delatores, que são réus confessos, e essa palavra dele tem credibilidade e é aceita. A do governador, ele recebeu os 300 mil reais, com depósito identificado, com o nome da empresa, expediu bônus, lançou na contabilidade, apresentou à Justiça Eleitoral. Onde é que está o erro nisso? Não vejo erro em canto nenhum. Ele está seguindo as regras da Justiça Eleitoral. Portanto, o governador Tião Viana está tranquilo com relação a isso, prestará todos os esclarecimentos. Agora, o que nós não podemos aceitar é que qualquer coisa que diz respeito ao PT, a grande imprensa faz disso uma coisa espetaculosa. Quando outros são citados, não tem importância nenhuma. Quando é o PT, dá muita importância. Por que o senhor acha que a grande imprensa trata o PT desta maneira? O que é que a grande imprensa tem contra o PT e contra o governo Dilma para fazer essa campanha que o PT considera insidiosa, né, nefasta, contra o partido e contra o governo? Existem vários fatores. O senhor, inclusive, na Câmara, foi para o confronto com a revista Veja. Foi. Né? Rasguei a revista Veja na tribuna do plenário. Existem vários fatores, mas existem dois muito importantes. O primeiro deles é que o mundo todo hoje está fazendo a regulamentação da chamada mídia. Regulamentando. Não pode ter monopólio, a distribuição dos canais devem ser feitos democraticamente para que se escute vários posicionamentos. Regionalizar. Então o mundo todo está voltado para a mídia para regulamentar esse processo. O Brasil é um país que não regulamentou. São 4, 5 famílias que dominam a mídia no Brasil. Todos, inclusive a Rede Globo. É uma delas e a mais importante e a principal delas. Então eles têm verdadeiro pavor de regulamentação da mídia. A presidente Dilma tem um compromisso de regulamentar. E nós vamos regulamentar. Essa é a guerra travada nesse campo. Essa é a guerra travada, é tudo que eles não querem. Eles querem continuar monopolizando todo o mercado no Brasil inteiro, num país de 200 milhões de habitantes. Então isso nós vamos ter que fazer. E eles têm pavor desse processo. O segundo é que muitos desses canais de comunicação, eles têm contas secretas na Suíça. Isso foi descoberto. Do HSBC, o escândalo do HSBC. O escândalo do HSBC. Inclusive jornalistas, né, de expressão nacional. E donos de jornais. Donos de jornais Donos de emissoras de televisão, que retiram... E esse dinheiro da Suíça
é sonegado à Receita Federal. Exatamente, né? exatamente. O imposto de renda. Quer Um dizer, grupo... o pobre paga, mas o dono de uma grande emissora de televisão, um jornalista milionário, estava mandando dinheiro para a Suíça para não pagar o imposto de renda. Exatamente. Esse escândalo ele foi descoberto muita corrupção, é muita lama, né? por um funcionário do HSBC na Suíça, que informou a um jornal chamado Le Monde, de Paris. Le Monde. E ele tem uma rede de jornalistas no mundo todo, onde ele passa as principais informações. Tem um jornalista no Brasil que tem um nome. São mais de 6 mil brasileiros que têm contas secretas na Suíça e como forma de sonegação de imposto de renda. Eles estão com muito medo que isso venha à luz do dia. Não tem nada a ver, não são servidores públicos, não tem nada a ver com o governo. Tem nada a ver com o governo. É iniciativa privada. Iniciativa privada e muitos ligados aos meios de comunicação. Isso vai vir a público. Isso vai ser apurado, inclusive, porque tem uma CPI. Então, por conta de todas essas coisas, há um cerco em cima do PT. Mas isso, por exemplo, não justificaria alguns erros do PT? Né? O senhor vê que o PT tem cometido erros? O PT não tem medo de avaliar as coisas. Se houver erros, eles devem ser apurados, eles devem ser investigados e, se considerados ilícitos, devem ser responsabilizados. Nós nunca tivemos problemas com isso. Agora, nós não podemos aceitar os exageros, os vazamentos seletivos, a tentativa de criminalizar o partido, a tentativa de tornar o PT um demônio, inimigo do povo brasileiro. O PT não é. O PT sempre conviveu com isso, né? Até antes do Lula chegar na presidência. Nós convivemos permanentemente com isso. Porque se dizia, não, o Lula participou de 4 eleições para presidente, não ganhava porque senão o Brasil ia ser a Cuba, o Brasil se acabaria. Acabaria, os empresários iam embora. O PT sempre teve essa dificuldade, né? O grande problema é que alguns setores da sociedade brasileira não aceitam a política que o PT faz, de fazer com que os pobres possam ter acesso às políticas públicas. Então, a elite brasileira era acostumada a pegar o governo e usar o governo em seus interesses. O presidente Lula inaugurou uma nova fase. Pegou grande parte da estrutura do governo, não tirou nada dos ricos. O senhor sabe que na Bolívia era assim, né? Era. A Bolívia era o retrato fiel do que o senhor está dizendo. Os governos pegavam, se aproveitavam do dinheiro antes do Evo. Agora o Evo não, muito se criticou o Evo Morales, mas vai lá. A Bolívia com 7,5% de crescimento, ela nacionalizou, né, o seu produto mineral, tudo isso, né? E está chegando na casa das pessoas mais humildes. Os pobres estão sendo aposentados. Eu encontrei o senhor, desculpa lhe interromper, eu estava lá em Epitaciolândia, na casa da minha sogra, e uma boliviana estava vendendo aquelas coisas dela lá e tal. E eu fui e conversei com ela. Por que, Evo? Por que, Evo? Eu perguntei, né? E ela disse, senhor, Evo é pelos pobres. Sim. Evo é pelos pobres, por los niños, por los viejos. Ela respondeu com altivez que me emocionou. Você está levantando uma questão aí muito importante. Que o problema é mais regional, é muito maior do que só no Brasil. Existe um conjunto de países aqui no nosso continente que inverteram as políticas públicas. É o caso da Argentina, o caso da Venezuela, o caso do Equador, o caso da Bolívia, o caso da Nicarágua, Cuba e tantos outros países que estão pegando os recursos públicos e procurando direcionar esses recursos para atender a necessidade dos mais pobres e dos mais humildes. É evidente que a sociedade brasileira mudou. É evidente que uma nova classe média se constituiu. É evidente que os pobres e os humildes começaram a ter acesso aos serviços públicos. O ano passado, mais de 58 milhões de pessoas que nunca tinham andado de avião foram para o Nordeste passar férias. Passaram férias, estão comendo melhor. Mas a crise econômica de hoje, ela não é um resultado negativo para o PT? O senhor não acha? Bom, é o seguinte, o governo brasileiro, ele enfrentou a crise mundial, gerando milhões de empregos, combatendo a crise e garantindo, sobretudo, que a crise não caísse das costas dos trabalhadores. Para isso foi necessário fazer um conjunto de política econômica, né? Sobretudo a desoneração da economia. Desonerou a economia, esses recursos geraram emprego, geraram renda, as pessoas melhoraram de vida. Mas essa fase acabou, essa fase encerrou. Agora nós vivemos numa nova fase.
É uma nova fase que exige mais sacrifício do povo brasileiro para enfrentar a crise. Você veja o que acontece na Europa, o que acontece nos Estados Unidos, crise grande. Milhões e milhões de desempregados. O Brasil não está nessa situação. A Espanha... E a crise não é tão grande. A Grécia afundou, a Espanha quase vai. A crise, também, Astério, ela não é tão grande quanto a grande imprensa diz. Existe um problema. Mudança. As pessoas, por exemplo, reclamam muito do custo da gasolina. Nós vivemos quase 8 anos sem ter aumento na gasolina. Não é possível manter esse procedimento da mesma forma. Então, há um aumento da gasolina, o que repercute em muitos outros setores, aumento do petróleo. Agora, nós vamos ter que enfrentar esse problema. Sem essa dimensão que a grande mídia e a classe dominante brasileira quer dar. Porque o que está se construindo, o Astério, precisa ser dito aqui, é jogar o povo brasileiro contra o PT. Fazer com que as pessoas tenham ódio do partido. Fazer que o PT seja considerado um demônio. Isso não existe. Se você pegar as manifestações que houveram ultimamente, eram eleitores do Aécio. A Datafolha, o jornal Folha de São Paulo, que nunca apoiou o PT, fez uma pesquisa. As pessoas que participaram das manifestações eram eleitores do Aécio, eles podem se manifestar. É natural, né? Você vê fotos da participação deles em Salvador. Não tinha um negro. Um jornal inclusive publicou. O Jornal do Exterior publicou. Isso é em Salvador ou é na Suíça? Não tem um negro. E na Bahia, negros são a grande maioria esmagadora da população. Então, eu não vejo com preocupação a manifestação. A manifestação é livre. O Brasil é democracia. Agora, nós devemos considerar que eles estão entrando por um caminho que não é correto, de demonizar o partido. E, sobretudo, de querer sangrar a presidente Dilma. A presidente Dilma Isso foi falado publicamente, né? Foi falado publicamente. Aloysio Nunes, senador, né, que foi vice. Sangrar a presidente. Por quê? Qual a razão? Qual a razão disso? Eu me recordo, quando eu era deputado federal, que um setor do PT, quando o governo Fernando Henrique quebrou o país pela 3ª vez, ele quebrou 3 vezes o país, foi buscar recursos públicos, recursos no Fundo Monetário Internacional e jogou o país na bancarrota. Nesse momento, um setor do PT propôs o Fora FHC. Maioria do PT presente na reunião. Um setor do PT propôs junto com os movimentos sociais. Os movimentos sociais queriam Fora FHC iniciar a campanha do impeachment. O PT se reuniu numa reunião formal do seu diretório. Está registrado. Está registrado, claro, eu participei da reunião do diretório. E foi a voto essa discussão e foi esmagadoramente derrotado. A conclusão era, ele foi eleito pelo povo. O FHC está fazendo uma política ruim, mas foi eleito pelo povo. O PT não vai sair com campanha pro impeachment de ninguém. Ele vai concluir o mandato dele. Nós não queremos sangrar ninguém, queremos o bem do povo brasileiro. Aqueles que hoje falam em sangramento estão sangrando a Petrobras. Nós não podemos pegar o neném, botar dentro da bacia, dar um banho nele e jogar a água com ele no lixo. Junto. Você tem que tirar o bebê e jogar a água fora. Tirar o bebê e jogar a água fora. Tem que ser feito na Petrobras. Petrobras tem que ser defendida. A Petrobras é a principal empresa brasileira. A Petrobras é uma conquista do povo brasileiro e tem muitos ativos e muito ainda a crescer no Brasil e no mundo, com pré-sal e com tantas outras reservas de petróleo. Agora, o PSDB e outros setores estão querendo quebrar a Petrobras, fragilizar a Petrobras para privatizá-la. Como a Vale do Rio Doce. Como tantas outras empresas foram feitas no período Fernando Henrique Cardoso. E é isso que nós não podemos concordar. Secretário Nilson Mourão, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa Bom Dia Rio Branco, pelo debate. Eu quero agradecer mais uma vez a sua oportunidade que você me deu e relembrar no final dessa minha entrevista a solidariedade e a integridade do governador Tião Viana. Ele está sendo citado, nós não podemos admitir que socorra. Quem vai defender o governador Tião Viana é o povo do Acre. Todos nós sabemos da sua integridade, da sua honestidade, da sua... Sabe o que foi que ele disse para mim? Eu não sou mais deputado, mas ele disse, Astério, se houver qualquer pedido do STJ para a Assembleia Legislativa para processar, eu não tenho dificuldade nenhuma dos deputados da autorização. Fiquem à vontade. Ele está pronto para prestar todos os esclarecimentos. Não tem o que temer, né? Ele está pronto para prestar todos os esclarecimentos, porque ele não deve nada. Todo esse problema é um problema absolutamente legal. O povo do Acre pode ficar tranquilo com relação ao seu governador.
Secretário, muito obrigado. Disponha, meu pela companheiro. sua vinda aqui. Eu Okay? estou à sua disposição. 7 horas e 16 minutos, eu vou para um breve intervalo comercial. Ainda volto. A gente tem o bloco de esporte daqui a pouquinho. Você não pode perder. Tem novidades.